Então, vamos trabalhar nessa função. Então, ele fala assim, ó, todos os valores de x, de modo que essa expressão exista. De novo, né? Então, esse valor aqui, 2x menos 1, dividido por 3, é a imagem para o seno de θ. Então, de novo, né? A gente tem que saber que o seno de um ângulo, ele tem que variar de quanto? De menos 1 até 1. Então, é a imagem. Não tem como dar um seno, né? Um seno extrapolar de menos 1 e 1. Então, aqui a gente faz menos 1, ok? Substitui o valor do seno, menor ou igual a 1. Chega nessa hora, pessoal, tem gente que gosta de abrir, isso aqui é uma inequação simultânea, tem gente que gosta de abrir num sistema, né? Mas quando é assim, simples, a gente pode trabalhar direto aqui sem abrir em sistema, que anda mais rápido, né? Então, primeiro eu vou multiplicar tudo por 3, tá? Multiplicando por 3 vai dar o quê? Menos 3. Multiplicando isso aqui por 3 vai dar 2x menos 1. Né? E aqui, 3. Agora eu posso fazer o quê? Somar 1. Somar 1, né? Então vai ficar menos 3, ó, mais 1. Estou somando. 2x menos 1 mais 1. E aqui, 3 mais 1. Repare que somar tudo 1, eu não altero a inequação. Então aqui vai ficar menos 2, menor ou igual a 2x, menor ou igual a 4. Por fim, eu divido tudo por 2, que eu estou querendo x, né? Então, dividido todo mundo por 2 aqui dá menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Ok? Bom, pessoal, vamos começar então a aplicar a teoria, né? Olha esse exercício aqui. Indique a função trigonométrica de domínio R, imagem menos 1 em 1 e período π, que é representada aproximadamente pelo gráfico a seguir. Então, repare que o gráfico, né, ele está indo aqui de menos π, né, de menos π, e indo até o zero. A partir daí começa a ser cíclico. Repare que não está de 0 a 2π. É isso? Isso quer dizer o quê? Se o gráfico da minha função, a gente está vendo aqui que isso aqui se comporta como uma função seno ou uma função cosseno, né? Uma ou outra. Mas se fosse cosseno de x, né? Se eu estivesse trabalhando com essa aqui, ó, com essas três, uma dessas três, o que acontece? O período seria o quê? X igual a 2π. E não x igual a π. Né? Então, repare que agora eu tenho essas outras duas funções em que o argumento é 2x. Então, para achar o período, né? 2x é igual a 2π. Então, isso implica que x é igual a π. E o período é igual a π. Ele nem precisaria colocar essa informação aqui, né? Porque olhando o gráfico você saberia. Então, restou para nós essa letra C e a letra D. Esse menos π sobre 2, pessoal, está aqui, tá? Está mal colocado aqui no gráfico, está parecendo que está aqui, né? Esse aqui, ó, esse aqui é o menos π sobre 4. Tá certo? Aqui é o π sobre 2, aqui é o π. Então, basta você pegar e aplicar um ponto, né? Então, eu tenho ali, ó, seno de menos 2x. Se eu aplicar o ponto menos π sobre 4, vai ficar o quê? Seno de menos 2 vezes menos π sobre 4. E isso vai dar o quê? O seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, repare que no π sobre 4, ó, deu exatamente, então, aqui, ó, menos π sobre 4 e 1. Então, não estou tratando da função cosseno, né? E sim da função seno. Ok? Então, nessa questão, perceba, ele quer esse gráfico represente qual dessas funções? Primeira coisa que eu estou falando para você é o valor máximo dela, né? Então, está aqui, ó, o máximo dela, 2, e o mínimo, menos 2. Lembre-se que se eu tivesse somente a função assim, ó,
seno de x, lembra? O máximo aqui, o máximo dessa função é o quê? 1. O mínimo do seno, né? O mínimo do seno, menos 1. E o seu período é 2π. Porque, ó, eu tenho assim, ó, 1 vezes x é igual a 2π. Logo, o meu período é 2π. Tá? Agora, repare. Como o máximo e o mínimo é 2 e menos 2, é porque, inicialmente, a minha função, eu não sei se é seno ou cosseno, mas eu vou trabalhar com seno, tá? Ó, eu já sei que a minha função é desse jeito aqui, tá? Mas se fosse 2 vezes seno de x, você concorda que meu gráfico iria subir, descer e parar no 2π? Era isso que ia ocorrer, certo? Agora, imagine se essa função fosse seno de 2x. Se fosse seno de 2x, repare, não é seno de x, ó, é seno de 2x. O que ocorre, então? Esse 2x tem que dar aquela minha volta de 2π. Então, o x vai ser o quê? 2π dividido por 2π. O período seria π. Mas o período, ó, é quanto? 4π. Isso está indicando para a gente que eu estou com aquela função ali, ó, x dividido por 2. Porque, repare, ó, x dividido por 2 tem que dar o período da função seno. Então, o meu x vai ser o quê? 4π. É só você pensar o seguinte, né? Jogue o 4π aqui. O que vai acontecer? Ó, f de 4π é igual a 2 vezes o seno, ó, de 4π dividido por 2, que é 2 vezes o seno de 2π, que é igual a 0. Perfeito? Porque chegou no 4π? Então, olha só. Eu estou falando o seguinte, toda vez que eu quero o período máximo e o mínimo de cada função, tá certo? Então, olha só. Quando eu quero o período, eu trabalho só com o argumento do seno, só com o x. Como aqui está 1 vezes x, o x é o próprio 2π. Então, o período é 2π. Já o máximo, o que vai acontecer? Como o seno, no máximo, é 1, 2 vezes 1, 2. E no mínimo é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Já aqui na letra B, olha também, ó, seno de x. Então, o período é 2π. Agora, o máximo aqui. O máximo é quando o seno é 1. Então, 2 mais 5 vezes 1, 7. O mínimo, 2 mais 5 vezes menos 1, menos 3. Agora, aqui a letra C. A letra C você tem que tomar cuidado, ó, porque o seno não é seno de x, pessoal. É seno de 2x. Então, para achar o período, você iguala 2x a 2π. Você iguala 2x a 2π. Então, o x vai ser seu período. Resolvendo aqui, o x dá π, não é isso? Então, seu período é π. Já o máximo, como você tem um menos aqui na frente, repare, quando o seno for menos 1, vai ficar menos 3 vezes menos 1, 3. 3 mais 4, o máximo é 7. E quem é o mínimo? É quando o seno for 1. 4 menos 3 vezes 1, 1. Já nessa outra função aqui, ó, o argumento, olha só, é x dividido por 2. Para x dividido por 2 dá 2π, quer dizer que meu período é quanto? 4π, né? É só achar o valor de x. Já o máximo aqui, normal, né? Quem é o máximo aqui? Deixa agora ele quer que eu escreva em outra camada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, se eu escrever assim, ó. Deixa eu ver aqui, espera aí. Vamos ver, vocês vão ver se vocês estão... Espera aí, Espera aí. É por causa das camadas aqui que está... Deixa eu tentar apagar isso aqui.
Deixa eu ver agora se vai. Está indo aí agora, pessoal? Tá indo. Tá. Então, ó, o máximo aqui eu não tenho que pensar, né? 5 vezes... Esse seno pode ir até 1. Então, o máximo, 5. O mínimo, menos 5. Agora, já aqui, olha só, eu tenho aqui 2π vezes seno de π sobre 3. Eu quero o período primeiro. O período. Como é que eu vou achar o período aqui? Agora já pegaram o jeitão, né, pessoal? O período. O x sobre 3 tem que dar 2π. Então, eu tiro aqui que o x é o quê? 6π. Então, o período é 6π. Agora, quem é o máximo? O seno só pode dar 1. Então, 2π vezes 1, 2π. E o mínimo? O mínimo é o quê? O seno é menos 1, menos 2π. Tá certo? E essa outra função aqui? Vocês já viram o que vai acontecer, né? Então, ó, 3x, o período ali, né? O período. 3x tem que dar 2π. Então, o x é 2π sobre 3. Está aqui o período. Agora, o máximo e o mínimo, né? O máximo. O seno vai até 1, então o máximo é π. E o mínimo vai até menos 1, menos π. Pessoal, pegou esse jeito aí de máximo e mínimo? De período? Máximo e mínimo, então sempre vai ser 1 e menos 1. Não, depende, ó. Caso. Lembra aqui, ó? Olha aqui, deu 7 e menos 3, tá vendo? O máximo e mínimo é quando... Isso, eu estou entendendo a sua pergunta. O máximo e mínimo é quando você substitui o seno e o cosseno por 1 e menos 1. Certo? Então, ok? Então, nesse exercício da USP, T é 0,1. Isso é uma grande informação para você, né? Ele está dizendo que o raio desse círculo é 1, né? O raio é 1, ou seja, ele é um círculo trigonométrico. Se é um círculo trigonométrico, e ele está dando aqui, esse eixo aqui, ele está dando aqui, ó, isso aqui é paralelo, ó, isso aqui é paralelo, então, essa reta que está aqui passando por T, certo? Que é paralelo, é a reta de quem? Da cotangente, tá certo? E ele pede a área do triângulo, então ele está pedindo a área do triângulo ATB. Então ele quer essa área aqui, né, pessoal? Ó, essa área desse triângulo aqui. Então, para fazer a área desse triângulo, eu vou inicialmente buscar a altura desse triângulo. Então, eu vou traçar aqui. Tá? Vou traçar aqui. Ó, perpendicular, tá bom, pessoal? Perpendicular. Então, aqui eu tenho um ponto P. Aqui tem um ponto H. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a área desse triângulo ATB é a base dele, ó, BT, é a base BT, vezes a altura AH, dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Agora, repare o seguinte, AP, o segmento AP, em relação a alfa, que está aqui, esse AP, a gente já sabe que ele, na verdade, é quem? O seno de alfa. E a gente sabe que o BT é quem? É a cotangente de alfa, que é o eixo da cotangente. Lembra que, Mar? O eixo da tangente é aqui. Então, ou seja, nós temos agora... Como é que eu acho o AH que me interessa? Repare ali que de P até H é exatamente de O até T, que é 1. Então, isso implica que eu estou querendo o AH, né, pessoal? O AH vai ser o quê? O OT menos o AP. Então, aquela minha altura AH, na verdade, vai ser o quê? 1 menos
o seno de alfa. Então, a área do triângulo ATB é igual a BT, cotangente de alfa, vezes 1 menos seno de alfa, dividido por 2. Bom, não temos essa opção aqui, né, pessoal? Nós temos 1 menos seno de alfa dividido por 2 vezes a cotangente de alfa e temos 1 menos seno de alfa dividido por 2 vezes a tangente de alfa. Mas sabemos que a cotangente de alfa é 1 sobre a tangente de alfa. Então, a área do triângulo ATB, para a gente se adaptar à resposta, né, é 1 menos seno de alfa, dividido, cotangente de alfa, eu botando 1 sobre, né, vai ficar o quê? 2 vezes tangente de alfa. Tá certo? Letra C. Então, vamos lá. Então, certo físico tem em sua casa um relógio cujo pêndulo tem a velocidade em função do tempo. Então, ele botou até x aqui, né, pessoal? Botava até VT. Então, está aqui. Vx é igual a menos K vezes o seno de 6π vezes x. Tá certo. Sendo K uma constante real positiva, então aqui K maior do que zero, e x é o tempo, né? E x seria o tempo. O tempo. Ele falou, use raiz de 3 igual a 1,7. Então, ele falou, se você usar, né, use com essa aproximação. Igualzinho o Enem, né, pessoal? Ele fala assim, quando x é igual a 2 sobre 9, ou seja, o tempo é igual a 2 sobre 9, né? Qual é a redução sofrida na velocidade do pêndulo? Né? Qual é a redução sofrida na velocidade do pêndulo com relação à sua velocidade máxima? Olha lá, pessoal, de novo, hein? Máximo e mínimo. Então, só, o máximo, então vou botar aqui, né? Quem é o máximo? Primeiro eu tinha que saber quem é o máximo. O máximo implica em quê? Em V de x. Ó, a função é menos k, né, pessoal? Então, para dar o máximo, eu tenho que ter o menor valor negativo, né? Mas qual é o menor valor que um seno pode assumir? O menor valor que um seno pode assumir é o quê? É menos 1. Então, o máximo aqui quem é? É k. O máximo é k. E agora, então, vamos ver a redução quando x é igual a 2 nonos. Então, o V, né? O V de 2 nonos vai ser igual a quê? Menos K vezes o seno de 6π vezes 2 sobre 9. Ou seja, o V de 2 sobre 9 é igual a menos K vezes o seno, simplificando, né, pessoal? Aqui, de 4π sobre 3. Então, o V de 2 sobre 9 é igual a menos K. Agora, o seno de 4π sobre 3, ele está no terceiro quadrante, não é isso, pessoal? π sobre 3 é 60. 60 vezes 4, 240. Então, na verdade, é igual a menos o seno de π sobre 3. Ou seja, é menos K, seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2, ou seja, K raiz de 3 sobre 2. Então, meu V de 2 nonos, usando a informação que a prova deu, raiz de 3 é igual a 1,7, então vai ficar 1,7 dividido por 2 vezes K. Isso é igual ao quê? A 0,85 K. Bom, ele perguntou qual é a redução em relação à máxima, né, pessoal?
Em relação à máxima. Então, a redução em relação à máxima, então, eu estava com K e caí para 0,85, né? 0,85K. Ou seja, reduziu quanto? 0,15K. O Enem está pedindo em porcentagem, né? Pedindo em porcentagem, basta pegar o 0,15 e multiplicar por 100. Então, a minha redução foi de quanto? De 15%. É K.